A paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Testemunhos. Aquilo que nós podemos transmitir da experiência que nós temos tido com o Senhor. E esse programa ele é transmitido pelos nossos meios de comunicação. É transmitido pela TV Manaim, pelo YouTube, transmitido pela televisão. Você poderá assistir essa programação e curtir, transmitir para outros, comentar e participar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós vamos iniciar com um texto na Palavra do Senhor, que está descrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo 15 e 16, que diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa foi a resposta do profeta. Imagine só a surpresa daquele moço. Estava repousado, levantou, como é que vai ser meu dia hoje? Não, um dia tranquilo, quando ele viu um exército cercando a cidade. Carros, cavalos, homens de guerra ferozes, prontos para a batalha e com um propósito, que era justamente capturá-los. Ele disse: o que nós vamos fazer? Alguma vez você já esteve nessa situação que você pode dizer assim: vou fazer o quê? Eu aqui nessa cidade, cercada, não tenho como resistir a essa força, então qual é a pergunta nesse momento? O que faremos? A resposta, ela vem do Senhor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Abre os olhos. Abrir os olhos para ver o que não se pode ver na carne, mas pode ver pelo Espírito. É a ação do Espírito Santo mostrando que para o servo de Deus, a luta, ela não se vence na valentia do homem, mas pela operação de Deus. Nós vemos lá em Efésios, capítulo 6, que diz o seguinte da palavra de Deus com respeito à luta que nós temos quando ele refere à armadura de Deus, no versículo 12, que diz o seguinte: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É ali que está a nossa luta. Na carne, nós podemos até perder. Na nossa força humana, nós não temos como resistir. Mas quando o Espírito Santo, ele toma a frente, ele age por nós, aí verdadeiramente nós podemos contemplar aquilo que estão nos lugares celestiais, onde está a nossa guerra, onde está a sua batalha. A sua luta não é contra o seu irmão, contra o seu amigo, contra o seu inimigo, contra o seu patrão, contra o seu empregado, no seu desemprego, com a sua enfermidade. Esquece. A sua luta é estar de joelho aos pés do Senhor. A sua luta é se mover para buscar a face de Deus. E é ali que está a nossa vitória. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e perguntamos àquele que pode nos dar as respostas, que é o Espírito Santo: o que faremos? O Espírito Santo vai dizer: olha, pode ficar sossegado, em paz, porque a força que peleja por você, ela é maior do que qualquer força desse universo. E o poder de Deus opera em favor dos seus servos. E aquele moço olhou e viu carros de Israel e os seus cavaleiros. Eis aí o sucesso das vitórias de Israel. É que Deus peleja pelo seu povo. A vitória nossa, da igreja, é o Espírito Santo batalhando em nosso favor. A igreja é vitoriosa, a igreja ela é abençoada. E dessas bênçãos, nós vamos ver agora o resultado de uma bênção, do testemunho daquilo que Deus tem operado, daquilo que Ele tem feito, que é o resultado desta ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando resposta à nossa ansiedade, às pelejas nossas que nós vencemos. Vamos então ouvir um testemunho para louvor e glorificação do nome do Senhor.
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Alexandre, a paz do Senhor Jesus também. Eu gostaria, neste momento, transmitir um testemunho que aconteceu em uma das nossas igrejas aqui em Vila Velha, quando um senhor que estava nos visitando já por alguns dias, já tinha ido a alguns cultos da nossa igreja, e ele foi num culto de quinta-feira. Isso nos chamou a atenção, porque é um culto, mais voltado para a assistência, para a atenção, oração, pela igreja. E ele estava lá sentado, lá nos últimos bancos. E fomos assistindo a igreja, orando, fazendo aquele trabalho de oração. E quando nós fomos orar pela vida dele, algo maravilhoso aconteceu. Um dos companheiros que estava ali dando assistência, um diácono, ele teve uma visão, ele teve um dom espiritual com aquele homem. E no dom espiritual, o Senhor mostrava que no ambiente de trabalho dele, na mesa onde ele se assentava para trabalhar, na terceira gaveta, havia um documento que ele precisava ter muito cuidado, porque era um documento que ele havia se esquecido do prazo, que ele precisava ter atenção naquele documento, senão haveria um grande prejuízo para a sua empresa. E nós entregamos ali o dom espiritual, ele deu crédito àquele dom, mas algo interessante aconteceu. Depois ele nos relatou isso que nós gostaríamos de compartilhar. Aquele dom impactou tanto aquele homem que ele não conseguiu esperar no dia seguinte para ir ver, se aquele dom realmente era do Senhor, se aquele documento. Aquilo incomodou tanto ele que na mesma noite, ele nos relatou que na mesma noite ele foi à empresa, abriu a empresa, foi na mesa dele, foi exatamente na terceira gaveta como o dom tinha mostrado. E ali ele começou a procurar este papel. Em determinado momento ele ficou até frustrado, segundo as palavras dele, testemunho dele para nós. Olha, pastor, eu fiquei frustrado porque aparentemente eu não estava achando esse papel que no dom estava dizendo. Mas quando ele já desistindo de procurar o papel, ele puxou um pouquinho mais a gaveta, o papel estava bem no finalzinho da gaveta, já amassado ali. Então ele pegou o papel, pegou este documento, e quando ele foi olhar, ele precisava adentrar no dia seguinte, porque senão ele ia perder o prazo e a empresa ia tomar um grande prejuízo. E naquele dia ele voltou no culto. Isso aconteceu numa quinta-feira. No sábado ele voltou ao culto e ele voltou testemunhando dessa bênção. E o que mais nos alegrou, queridos, nesse testemunho, é com esse dom, com essa experiência na vida deste homem, ele usou a seguinte expressão: pastor, Deus está neste lugar. E agora eu tenho certeza de que eu estou no lugar certo, porque Deus fala neste lugar. E isso foi uma experiência que gerou uma definição na sua vida. Ele se batizou na igreja, ele estava como obreiro na presença do Senhor. Então isso é maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor vai mostrando, através da sua onisciência, que Ele conhece as nossas vidas. Então nós queremos aqui deixar esse breve testemunho e que ele possa edificar a sua vida, querido irmão, que através deste testemunho Deus possa fortalecer a sua fé e possa confirmar de que Ele conhece as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Testemunho maravilhoso, operação de Deus e aquilo que pode ser coisas simples, mas é o poder de Deus agir no meio do seu povo. Que Deus nos abençoe. E aguardamos na próxima edição de testemunhos maravilhosos que Deus tem feito no nosso meio.
A paz do Senhor a todos.